todos. É um momento de muita alegria para nós estarmos aqui, porque nos é dado essa oportunidade de dividirmos um pouquinho daquilo que aprendemos em nossos estudos, sem grandes pretensões, a não ser contribuir para que nós saiamos daqui mais ricos de informação, mais ricos em conhecimento doutrinário, para que dessa forma a gente os aplique em nosso dia a dia, com o objetivo de superarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas, que surgem em nossa vida com um propósito, né? Todos nós sabemos que a nossa principal tarefa é evoluir sempre. Então, toda vez que nós somos visitados por uma dor, um sofrimento, alguma dificuldade, nós devemos olhar para isso e saber que lição aquilo está querendo me mostrar, querendo me trazer. A Regina ela falou sobre uma personagem, que a gente pode até falar uma personagem ilustre dentro da doutrina, que é Jerônimo Mendonça. E eu li o livro dele, O Gigante Deitado. Ele é uma pessoa que, diante de todas as suas dificuldades, ele conservava a felicidade dele íntima. As dores que ele sentia eram tão fortes, ele tinha fortes dores no peito, que para amenizar essa dor, fazia-se necessário utilizar um tijolo em cima do peito, porque era dessa forma que ele conseguia, de certa forma, abrandar a sua dor. E ele dizia que a oportunidade que lhe era dado, né, de visitar as casas espíritas e levar o ensinamento do Cristo, isso já bastava para que ele pudesse, então, se preencher ali de felicidade e realização. E é um exemplo de vida porque nós buscamos muita coisa para sermos felizes. E há pessoas que são felizes com poucas coisas. Não é isso? Todo mundo concorda. E a felicidade, ela é um estado íntimo. Ela independe das coisas que eu tenho. Então, à medida em que nós evoluímos, nós vamos entendendo isso. Que essa felicidade ela é construída dentro de nós, independente das minhas posses, independente daquilo que eu tenho material, mas o conhecimento que eu adquiri me faz valorizar as pequenas coisas, como acontece com ele e que o torna, então, um ser feliz. Então, eu queria só fazer esse adendo e lembrar que a lição que foi lida nessa noite, ela traz a palavra moral. Vocês lembram disso, né? A caridade moral. E nós estamos aqui para uma noite de estudos e o tema a ser abordado nessa noite é a moral. Falamos o que é essa moral e qual é a significância dela nas relações humanas. Então vamos lá. Então, como vocês viram, a moral, ela percorre, essa palavra ela está presente em todo o Pentateuco kardeciano e ela é muito explorada em toda a literatura espírita. Então, em todos os livros de Kardec, nós vamos encontrar ali a palavra moral. Então, a moral ela é um tema doutrinário importante no Espiritismo. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, esse é um capítulo longo do Evangelho, e ele traça orientações seguras para que nós possamos melhorar a nossa vida, e melhorando a nossa vida, nós influenciaríamos também a sociedade. Então, há orientações importantes nesse capítulo. E uma delas, eu retirei, que é essa que vocês estão agora visualizando. Onde nós temos essa mensagem
uma mensagem endereçada aos espíritas, que não deixa de ser os cristãos, né? Espiritismo e cristianismo é a mesma coisa. Então, a mensagem é essa, que nós nos amemos. Isso é considerado, então, o grande mandamento, o primeiro mandamento, e a segunda instrução dos espíritos da codificação é que nós nos instruamos, né? Que nós busquemos o conhecimento. Então, perceba que aqui eu tenho uma dicotomia entre o conhecimento e o sentimento. E os espíritos superiores, eles nos ensinaram de que na nossa jornada evolutiva faz-se necessário progredirmos nesses dois aspectos. É isso? Nós temos que progredir intelectualmente e temos que progredir moralmente. Mas nem sempre isso ocorre ao mesmo tempo. Há pessoas que elas fizeram grande progressão intelectual e apresentam uma baixa moral. Enquanto uns apressaram-se no seu progresso moral, mas ainda ainda não revelam um grande progresso na inteligência. Okay? Mas nas reencarnações vindouras nós vamos equilibrar esse progresso. Porque para que nós atinjamos o nosso objetivo, faz-se necessário que tenhamos essas duas asas. São elas que vão contribuir para que nossos voos, né, sejam voos altos, metaforicamente falando. Okay? Não adianta termos apenas uma das asas que não nos permite, então, voar. Vai-se necessário a presença de ambas. Então, esse é um dos alertas que os espíritos nos trazem, né? Para que o amor e a instrução façam parte do nosso dia a dia. E a rota moral é a rota que o Espiritismo indica, então, ao homem para sua evolução. Eu achei oportuno trazer essa frase, uma frase que ela foi dita por Allan Kardec, onde ele fala que o mais belo lado do Espiritismo é o lado moral, que é por suas consequências morais que o Espiritismo ele triunfará, pois aí está a sua grande força, por aí ele é invulnerável. Então, um dos grandes objetivos da doutrina da doutrina espírita, é assistir o nosso progresso moral. E nós vamos entender, então, nessa aula, a importância de tudo isso. Porque, à medida em que eu progrido moralmente, eu vou transformar muitas coisas na minha vida para melhor. Eu vou alcançar aquilo que todo mundo deseja, a felicidade. Sem esse progresso moral, esqueçam, não há como sermos felizes sem que esse progresso seja feito. Então, o objetivo dessa aula é entendermos um pouquinho o que é essa moral, objetivando melhorar a nossa qualidade de vida. Eu vou fazer uma contextualização, uma rápida introdução, falando então da teoria dos valores. Então, a teoria dos valores, ela é um ramo da filosofia. Eu ilustrei nessa aula, né, a teoria dos valores sendo um dos ramos, onde nós temos a moral e a ética. Então, num dos ramos da filosofia, nós vamos encontrar a moral e a ética. O objetivo dessa teoria dos valores é estudar a natureza dos valores e os seus respectivos juízos. Né? Quando nós fazemos o juízo de valor de algo ou de alguém. Então, essa teoria dos valores, ela veio com essa proposta, né, de entender o que é os valores. A teoria dos valores, ela se iniciou com Platão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a informação de que Sócrates e Platão, eles foram
precursores do Espiritismo. Eles vieram no intuito de preparar o terreno para a vinda do Cristo. Então, Platão, ele estudava, ele analisava as ideias subordinadas à manifestação do bem dentro dessa teoria que ele cunhou de teoria dos valores. O seu discípulo Aristóteles procurou ampliar esses estudos, né, ampliar o pensamento ali do seu mestre, Platão, e muitos outros filósofos, né, da antiguidade também dedicaram grande parte do seu tempo ao estudo dessa teoria. No século XX, essa teoria dos valores, ela recebe uma nova denominação. Então, ela passa a ser chamada de axiologia. Do grego, axios, valor ou dignidade. Então, a axiologia, ela é uma ciência, considerada hoje uma ciência, que ela não se ocupa dos seres, mas a sua finalidade é estudar as relações existentes entre esses seres. E a base dessa ciência é o estudo do valor. E o que é o valor? É a importância que se dá a algo ou alguém. De maneira bem simplista, essa é a definição dada a valor. Então percebam, enquanto existem homens que dão valor exagerado às coisas do mundo, que se veem aprisionados às coisas do mundo, como ilustrado aqui nessa figura, há aqueles que não dão esse valor, né? Não destinam grande parte ali do seu tempo e energia para as coisas mundanas e começam a dar valores para as coisas espirituais. Por exemplo, uma pessoa que está estabelecendo um intercâmbio com uma outra dimensão, um outro plano, procurando buscar novas sintonias, procurando preencher possivelmente um vazio existencial, chegou à conclusão de que tudo aquilo que ela tem não lhe deu o que ela estava buscando, felicidade, paz íntima, contentamento, realização. E ela começa, então, a dar valor a outras coisas. Valores em coisas mais etéreas, não em coisas fúteis. E nós temos uma classificação dos valores. Há uma lista grande quando se fala em valores. Nós temos os valores que chamamos de valores úteis. Então, ser capaz ou ser incapaz de fazer algo, de fazer uma tarefa, por exemplo. Algo que é caro e algo que é barato. Eu chego à conclusão de que a marca desse computador é muito caro, mas eu tenho uma marca mais barata. Esses são valores, a importância que eu estou dando com relação a algo, né? Valores vitais. O que é uma pessoa sadia, o que é uma pessoa doente, uma pessoa enérgica, uma pessoa estática, inerte. Nós temos aqui nessa lista os valores espirituais, os valores intelectuais, o conhecimento, a ignorância, a evidência, o evidente, o improvável, e os valores morais e éticos, que aqui vem exemplificado por essa dicotomia, o bom e o mal, o justo e o injusto. Os valores estéticos, né? Belo e feio. Tem pessoas que não valorizam a estética. A gente vê uma grande discrepância. Às vezes a gente vê uma pessoa que ela tem uma fisionomia bela, aonde ela se relaciona com uma pessoa onde esteticamente não há traços, né? Traços bem delineados, né? Traços belos. Então ela não dá valor para essa questão da estética. O que é harmonioso, desarmonioso, valores religiosos, o que é sagrado, profano, milagroso, não milagroso. Mas de toda essa lista de valores, o que nos interessa
nesse momento são os valores morais e éticos. Percebam que há, ao lado aqui da palavra ética, alguns pontos de interrogação. Por quê? Porque muitos interpretam moral e ética como sinônimos. Então a gente fala um valor ético como sendo um valor moral. Então esse ponto de interrogação, ele denota um equívoco. Entender que moral e ética são coisas distintas, embora sejam utilizadas, como sinônimos. Então nos interessa, nesse momento, os valores morais. A definição de moral, etimologicamente falando, moral vem do latim, ela se origina de uma palavra do latim que é moralis, cujo significado é relativo aos costumes. Então, há pessoas aqui que têm o costume de dormir cedo. Ela criou uma regra na vida dela. Há pessoas que têm o costume de praticar atividade física. É uma regra, a pessoa não consegue viver sem isso. Então, toda vez que eu tenho uma conduta que ela se repete, ela se torna uma regra na minha vida. Então, percebo que daqui a pouco faremos essa conclusão de que cada um tem a sua moral. Porque cada um estabeleceu o seu próprio conjunto de regras, de princípios, de normas para viver, para a sua vida. Então, costume seria isso, um ato que ele se repete a ponto de virar uma regra na vida daquela pessoa. Nos dicionários, quando a gente busca o significado de moral nos dicionários, o que a gente encontra? Que moral é um conjunto de regras, a gente pode aqui subentender regras como preceito, normas e princípios, que o homem estabelece para que ele possa se relacionar bem com os seus semelhantes. Ele procura seguir aquelas regras para o bom convívio social. Não só social, mas para que ele possa viver bem consigo mesmo. Então, quando a gente fala em moral, nós estamos falando tanto do aspecto individual quanto do aspecto coletivo. Então, são essas duas condições. Não somente o coletivo. Eu tenho que seguir essa norma para que eu conviva bem com os membros da minha família ou com os membros, com os meus companheiros de trabalho. Não, mas para que eu viva bem comigo mesmo. Então, as regras definidas pela moral, elas vão regular o modo de agir das pessoas. A forma que eu estou agindo no mundo depende das regras que eu me impus pela moral. E o que é a ética? Então, não são sinônimos. Ética é a ciência que estuda a moral. Então, nós podemos falar que é a ciência da moral. Ela que estuda, ela que analisa, que orienta a moral. Não é isso que acontece quando nós fazemos o nosso juramento profissional? Eu fiz o meu juramento profissional. A Regina rapidamente falou, sobre a minha atividade profissional. Eu fiz o meu juramento. E o meu juramento, eu me mostrei, eu procurei mostrar respeito às normas que ditam a minha profissão. Porque o meu código de ética, ele estabelece essas normas para o bom relacionamento entre aquele grupo profissional. Então, se a pessoa ela fere o código, ela fere a ética, percebam que ela vai ser, de alguma forma, criticada, de alguma forma punida dentro desse grupo profissional. E tem lá suas associações, seus conceitos. Então, filosoficamente falando, moral é isso. Só que Kardec, ele quis saber dos espíritos superiores como eles interpretam a moral. O que é a moral segundo a interpretação que eles fazem? Então, na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta para os espíritos da codificação que definição pode se dar da moral.
Resposta: é a regra para bem se conduzir na vida. Regras que o homem estabelece no seu convívio com os demais, que visam o bom relacionamento entre os seres, individual e coletivo. Até aqui há uma grande semelhança com o que foi falado aqui anteriormente. Não é isso? Há uma grande semelhança com a definição filosófica de moral. Não há uma discrepância. Também não é o objetivo, né? O Espiritismo ele anda junto com a filosofia e com a ciência, porque ele é tudo isso. Ele é uma tríade, né? Ciência, filosofia e religião. Então, a regra adotada em qualquer sociedade, ela pode ser boa ou má. Ou a regra adotada por um indivíduo, ela pode ser boa ou má. E tudo vai depender do conhecimento e do sentimento adquirido por essa pessoa, por esse homem. Então percebam que existem regras também entre grupos de criminosos e delinquentes. Eu posso dizer que existe uma moral dentro desse grupo. Eles estabelecem regras para o bom convívio. Por exemplo, se você me dedurar, você vai pagar com a sua vida. Essa é a boa moral ou é a má moral? A moral. Muito bem, olha o Enzo. Parabéns, Enzo. Gênesis, a Gênese, Allan Kardec dizendo que são os espíritos que vieram já preparados, né, para mudar toda a atmosfera do planeta. Sentadinho, prestando atenção. Tem quantos anos o Enzo? 8 anos. Imagina que eu com 8 anos num centro espírita ia sentar e ia prestar atenção numa palestra que está sendo dada. Isso é a prova cabal, né, de que aquilo que foi falado, muitos estão sendo exilados e muitos estão chegando, espíritos já que trazem grande conhecimento e moral para mudarem o planeta. As portas já foram fechadas para aqueles espíritos que precisam espiar no planeta Terra. Encarna-se hoje no planeta Terra espíritos que passam hoje por provações. Isso não é mais expiação. Porque senão a gente não faz essa faxina, né? Todo mundo sabe que nós estamos na fase da separação do joio e do trigo. Por isso que nós não podemos perder a grande oportunidade que está sendo nos dada agora. Ok, então até nesses grupos a gente tem a moral. Porque eles querem se relacionar bem entre eles. Mas as consequências dos seus atos são consequências infelizes, perturbadoras para esse grupo. Vão colher grandes desequilíbrios, grandes perturbações, vão sair muito endividados, né? Vão contrair débitos pesados para as próximas encarnações. Mas que existe moral dentro do grupo, existe. No fanatismo, a mesma coisa. Eles estabelecem regras, só que privam os seus seguidores da livre opinião. Você tem que acreditar. Se você não acredita, então você não faz parte desse grupo. É isso e ponto final. É você seguir uma pseudo-verdade cegamente. Porque o que há por trás disso? Uma pseudo-verdade. O fanatismo, dentro dos três... nós temos 3 tipos de classificação de obsessão. Ela pertence à subjugação. Esses líderes com grande poder de persuasão, né, de arrebatarem um grande número de pessoas para as suas crenças errôneas, fazer com que as pessoas acreditem numa inverdade, numa pseudo-verdade, ela é muito grande. Estão sendo, com certeza, influenciados por obsessores. Dentro de uma classificação que a gente chama de subjugação.
E a imposição de regras dentro do círculo familiar. Temos também? Temos. Se nós pegarmos um quarteirão, nesse quarteirão, um quarteirão composto por 30 residências, cada residência, cada lar tem a sua própria moral. Porque foi instituído regras específicas para cada grupo familiar. Cada grupo familiar tem sua regra. Agora, em muitos grupos familiares, nós encontramos alguém que centraliza tudo aquilo que deve ser feito. Ou seja, é aquele que comanda, é aquele que dá ordem, e ai daquele que não segui-las. Não é isso? É um ditador que está ali, de alguma forma, comandando aquele grupo. Tem que ser do meu jeito. Você não entendeu? Entendeu isso? Ótimo. Então, é aquele que ele tem a verdade absoluta, ele detém a verdade absoluta. Ai de alguém que discordar da sua verdade. Nós temos isso em muitos lares. Muitos lares. E ele acredita, este membro da família, ele acredita que por meio da imposição ele vai ganhar alguma coisa. Mero engano. Um ledo engano. Porque nós não aprendemos na imposição. Não é na imposição que você aprende. Nesse local surgem pessoas rebeldes. Pessoas que não aceitam. E vou mais longe, a gente está falando desses espíritos, que estão vindo. Eles não aceitam algo sem que você dê a eles uma explicação. Eles não entendem a injustiça. Não entendem. Porque já vem com o conhecimento de justiça. Conhecimento de causa. Então, se eles perceberem que estão sendo injustiçados, eles se revoltam. Por quê? Eles sabem que aquilo vai atrapalhar toda a sua reencarnação. Toda a sua reencarnação atual. Eles precisam achar alguma forma de mudar aquele cenário, porque senão ele estaria comprometido, a existência dele estaria comprometida. Existe toda uma programação? Existe. Mas nem tudo está determinado o que vai ser feito. Nós sabemos o quanto que nós construímos, o quanto que nós determinamos o nosso destino. Então, essas regras morais estabelecidas pela imposição não conseguem um bom relacionamento entre os membros de uma sociedade. Impera a vontade de quem comanda e vão surgir nesses locais espíritos muito revoltados. Kardec, ele continuou ali sondando, a sabedoria dos espíritos que participaram ali da codificação. Ele queria levantar mais informações e ele lança uma nova pergunta. Existiria uma lei moral natural para facilitar o indivíduo no convívio consigo próprio e com seus semelhantes para se ter uma perfeita harmonização com a sua vida? Olha que pergunta importantíssima, Existe uma lei moral natural. Quando ele fala natural, que é inerente ao homem. Okay? Inerente ao homem. Que vai facilitar a vida desse indivíduo. Para que ele viva bem com ele e para com os outros. A resposta é: existe. A moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. E ela se funda, ela se alicerça na observância das leis de Deus. Então a moral, segundo o Espiritismo, ela é um valor universal, inerente ao homem, independente de onde ele esteja, que sociedade que ele pertence.
independente do que ele faça, existe essa moral que fundamenta-se na nossa observância das leis de Deus. Que estão escritas aonde? Onde, Rei, estão escritas? Consciência. Na nossa consciência. De todos. Vocês percebem que independe do indivíduo? Todos nós temos ela em nós. Ela é natural. Quando eu fui criado, ela já foi ali, semeada. já foi semeada, exatamente. Já foi semeada em mim. Já tem um chipzinho. Já sai com um chipzinho. E eu gostei muito dessa frase aqui de Voltaire, que diz assim, que a moral não está na superstição. Eu poderia até substituir o termo superstição por ilusão, né? A moral não está na ilusão, não está nas cerimônias, nada tem de comum com os dogmas. Nunca será demais repetir que todos os dogmas são diferentes e que a moral é a mesma em todos os homens que usam a razão. Que a entenderam. Jesus não disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer implica-se uso da razão, é conhecimento. Ela é a mesma para todos os homens que usam da razão. A moral, porque para outros ela é deturpada, né? Ela é distorcida, mal compreendida. A moral, portanto, vem de Deus como a luz. Nossas superstições não passam de trevas. Então a moral, ela é sempre interpretada como bem. Nós fomos criados para o bem. Se ela deve sempre ser interpretada como bem, entender isso. Eu fui criado para o bem, eu fui criado para a felicidade, eu fui criado para o sucesso, eu fui criado para o êxito. Eu não fui criado para o fracasso, não. Para o insucesso, para a tristeza e sofrimento. Não foi essa. Não é essa a intenção do pai para com o filho. Nunca. Já falei isso outras vezes, penso que já foi falado aqui nessa casa. Muitos falam, a gente lê na Bíblia, né, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas acham assim, que Deus tem a nossa forma. É assim que muitos a interpretam. Mas ser criado à imagem e semelhança de Deus é possuir os mesmos atributos, gente. Não é querer pensar como que é Deus, se tem olho azul, olho verde, olho preto, se ele é careca, se ele é cabeludo. Não é dessa forma. Se ele assemelha ao homem, então ele tem isso. Não precisa, a gente não tem condições nenhuma dentro do nosso estágio evolutivo de saber. Mas nós já temos condições de entender que eu tenho os mesmos atributos de Deus. Eu nasci com esse propósito, fui criado com esse propósito. Como tudo que promove é sempre interpretado como bem, como tudo que promove a melhoria integral do homem. O bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus e o mal, tudo que dela se afasta. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é, portanto, infringi-la. No livro do Espírito está claro, né? O Espiritismo ele clareou para nós esse conhecimento, dizendo que se eu desejo ser feliz, eu tenho que praticar as leis. Quanto mais eu me afasto das leis, maior é a minha felicidade. E Jesus deixou isso explicitado em sua passagem à Terra, na parábola do filho pródigo. Não é aquele que pede, pai, dá a minha parte na sua herança. Dô, filho. É seu. É o livre-arbítrio, é o respeito ao livre-arbítrio. E deixou ele ir. E aí, o desfecho evangélico, chegou um momento que ele se viu se alimentando com os porcos. Ele fala, gente, mas de onde que o Senhor tinha tudo? Olha a condição que eu me encontro. É quando ele cai em si e fala, fiz tudo errado.
e ele inicia o retorno. É o que acontece com a gente. Olha a situação precária na qual ele se viu, miserável na qual ele se viu. Aí depois ele lembra, então, da propriedade do pai, da beleza da propriedade do pai, né? Dos amigos, dos sentimentos, né? Que predominavam naquele local, onde não tinha mais nada. Vivia um vazio existencial muito grande. E agora ele começa a retornar. É o que acontece com a gente. Deus vai dando a linha. Quer dizer, é um elástico, né? Chega um momento, não tem como mais. Ele atingiu a máxima tensão. Se continuar, ele rompe. Mas se antes de romper, eu tiver um insight e falar assim, não é esse caminho que eu penso. Estou fazendo tudo errado. E começar então agora a retornar, o elástico me traz de volta. Ele tem essa propriedade. Ele traz de volta. Como aconteceu com o filho próprio. E aí depois nós temos, nessa mesma parábola, a lição do egoísmo. Que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o egoísmo. Onde o irmão não aceita que o pai, então, receba os filhos de braços abertos e que faça ali uma grande festa para esse retorno. Isso é o egoísmo. Porque Jesus, por meio das palavras, o que ele nos deixou? Preceitos de lição moral, todas elas. Então, se eu pretendo, a gente chama isso de consciência moral. Se eu pretendo estruturar fazer uma estruturação do mundo moral em meu íntimo, é importante que nós estudemos. E o estudo da Bíblia Sagrada também é um convite, é um grande convite que nós temos. Eu vou dizer a vocês que eu comecei a ler de novo o Novo Testamento, né? Rever. Há muito tempo, eu já fiquei muito tempo sem esse contato direto, mas com a literatura espírita voltei a ler, né? E tenho certeza que a minha interpretação hoje será outra daquela que eu tive 5, 10, sempre será assim, né? Porque hoje nós trazemos, né, uma condição melhor, porque estamos imbuídos de um conhecimento que me permite uma compreensão mais refinada de todos aqueles ensinamentos. Na questão 361, qual é a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Aí eu lanço essa pergunta. Se eu entender um pouco as leis de Deus, eu melhoraria minha condição na Terra? Não. Não? Não, eu fazer a pergunta de novo, pode ser, querido? Vamos lá, Enzo. Se eu entender um pouco as leis de Deus, eu melhoraria a minha vida na Terra. O que você acha? Acho que sim. Ah lá, ó. Tá vendo, gente? O problema foi essa palavra aqui, a condição, ó. Mudamos ela, ele já fez uma outra interpretação. Acho que é consensual. Não é isso, gente? Se eu entender um pouco essas leis, eu vou melhorar minha condição na Terra. Mas o problema está aqui, ó. É que ninguém, ou poucos são aqueles que vivem em conformidade com as leis. E aí vem aquelas queixas, né? Reclamações, críticas, achando que a pessoa está aqui realmente para sofrer. Muitas pessoas fazem isso, né? Sou muito azarento, nada dá certo na minha vida. São muitas pessoas que estão. E o número de pessoas pessimistas vai aumentar, né? Há uma grande expectativa de que o número de pessoas pessimistas, depressivos, vai aumentar no planeta Terra. Porque nós estamos fazendo escolhas erradas. As escolhas que eu estou fazendo são escolhas infrutíferas, improdutivas para o meu espírito. Então fica aí o convite para que nós façamos uma releitura, para aqueles que já leram, fazer uma releitura das parábolas, né?
Jesus, ele detinha um grande conhecimento, mas ele precisou simplificar tudo isso. Isso mostra a natureza de educador, né, que ele possuía. Porque o educador, ele tem essa função de transformar o complexo em algo simples. O grande papel de educador é isso: transformar o complexo em algo simples. E Jesus fazia isso com uma maestria assim, sem igual, né? Detinha um grande conhecimento, coisas que se ele tivesse que usar daquele conhecimento para com aquele povo, ninguém ia entender. Ele ia estar falando uma outra língua, né? Mas ele precisou adequá-la à evolução daquele povo, né? E ele fez isso, todos nós sabemos, se valendo da sua observação da natureza, para que aquilo pudesse ser acessível, ele pudesse acessar um número maior de pessoas com aqueles ensinamentos. Então fica o convite para que nós venhamos a fazer essa releitura. Então, em todas essas parábolas, nós vamos ver que Jesus, ele ensina a obediência às leis de Deus. Todas elas mostram esse ensinamento, para que o homem obedecesse às leis de Deus para o seu próprio bem. E o homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E foi o próprio Jesus que identificou a origem de todos os nossos males, de todos os nossos sofrimentos. Se alguém, nesse momento, fala assim, eu estou sofrendo, deve fazer a seguinte conclusão: provavelmente o meu ponto de vista ou a minha perspectiva das coisas está sendo egoísta. Eu não estou colocando o outro dentro das minhas avaliações, dentro das minhas escolhas. Eu estou pensando mais em mim, eu estou olhando para o meu umbigo. Esse é o principal mal que deve ser extirpado do homem. E nós estamos aqui em mais uma reencarnação com esse propósito. Orgulho e egoísmo são os principais entraves da humanidade. O que atravanca o progresso da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, percebam que se eu passo por um momento difícil, eu devo fazer essa análise de consciência. Se eu não estou pensando só em mim, né, querendo que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha forma, e na hora que eu coloco outro, percebo que isso vai trazer uma grande paz, uma grande serenidade, uma grande tranquilidade para a nossa vida. Quando a gente coloca o outro em nossas decisões, as coisas se apaziguam em nossa vida. E nós precisamos, de alguma forma, dessa tranquilidade. Porque é unânime, nós sabemos que é difícil. O fardo da matéria é muito difícil. As tentações que nós somos a todo momento envolvidos, né? Temos que resistir, porque as tentações são isso, é uma forma de nós colocarmos em prova as nossas resistências morais. Então, quem pensa em função do bem comum não age egoisticamente, não deseja tudo para si mesmo, não luta com o semelhante para conquistar as coisas para si. E à medida em que eu vou assimilando tudo isso, à medida que eu vou entendendo tudo isso, eu vou provocando grandes modificações no meu ser, para que eu possa, num futuro, seja ele um futuro próximo ou distante, para que eu me torne um homem de bem, que é o objetivo de todos, né? O homem de bem é aquele que já deu passos rumo ao conhecimento e aos sentimentos mais enobrecidos. Ele pensa e pratica a lei de amor e justiça em caridade em sua totalidade. Porque essa lei, ela reúne todas as outras. Ela é a mãe de todas as outras leis. Lei de amor, justiça e caridade. E ele leva isso para o convívio social. Eu queria, nesse momento, aproveitar, que eu gosto muito dessa... É uma frase que a gente ouve comumente nas casas espíritas, assim:
São muitos aqueles que entram para o Espiritismo. Muitos. Mas esse número cai drasticamente para aqueles que o Espiritismo entrou na pessoa. E um número infinitamente pequeno é aqueles onde o Espiritismo está pronto para sair da pessoa, como uma conduta de vida, como uma filosofia de vida. O homem de bem é esse que entendeu. Ele buscou, ele absorveu, e ele o pratica agora. Então percebam que são etapas, é um processo que todos nós temos que passar. E o grande problema de tudo isso é que a gente adia, porque nós facilmente nos vemos envolvidos pela acomodação, pela ociosidade. Para amanhã, para depois. Então eu só tenho que agradecer a Regina que me dá a oportunidade, você, Adriano, vem falar aqui, que me dá a oportunidade de estudar. Porque na correria do nosso dia a dia, a gente vai colocando aquilo que nós acreditamos ser prioritário. E é sempre voltado para as coisas materiais. Sim. Não é isso? É sempre, a gente está sempre ali com o pezinho nas questões materiais. Então, quando nos é dado qualquer tipo de convite para fazermos alguma coisa, para o engrandecimento da alma, a gente tem que abraçar, gente. O objetivo aqui não é me destacar. Um palestrante jamais pode fazer isso. Mas nesse momento, me vem em mente, eu remeto a 20 anos atrás, onde eu lembro de ficar na porta com uma bandejinha de copinho, dando para as pessoas que entravam. Era um trabalho. Porque ali há perseverança. Você fala, olha, todo domingo eu tenho que estar lá entregando copinho. E a perseverança é a forma que Deus nos testa para saber se nós estamos prontos para levar o seu ensinamento. O que a gente mais faz é permutar com Deus. O que nós mais fazemos são aqueles que estão na primeira etapa, os que entram para o Espiritismo. Eles vêm para permutar. Olha, eu vou lá, vou tomar um passo, vou ouvir a palestra, mas resolve meus problemas, tá? É uma troca que eu faço para com Deus. Grande parte é assim. Eu fui e ainda sou, e ainda farei permutas para com Deus. Mas o importante é a gente entender que esse não é o caminho ideal. O caminho ideal é assimilar e saber que quando eu faço bem, o único beneficiado sou eu. Único. Por isso vale todo o esforço. Vale todo o empenho, vale toda a nossa disposição. Vamos mais um pouquinho, estamos finalizando. E o homem de bem, ele tem essa característica. Ele aprende a interrogar a sua própria consciência. Ele desenvolve um autodiálogo constante para com ele mesmo. Ele está sempre se perguntando, será que o que eu fiz está correto? Ele não está no meio da multidão e aquela multidão ele está levando ele junto. Ele não está. Ele está tentando de alguma forma sair daquela multidão, fazendo todo o esforço possível para que ele possa ter uma visão privilegiada das coisas do mundo. Porque tem muita gente que está no meio da multidão, o pessoal está levando junto, está sendo carregado junto. É aquele que deixa a correnteza o levar. É aqueles que adoram aquele trecho da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é bem assim. Nós temos que ter planejamento para a nossa vida. Tem momentos que a gente deve deixar as coisas fluírem naturalmente. Isso é necessário. A gente tem que fazer planejamento. E o homem de bem, ele propõe esse exame. E numa das figuras aqui a gente tem uma das figuras ilustra aqui a imagem de Santo Agostinho. Que Santo Agostinho ele se propôs a esse autoexame diário.
Todos os dias ele chegava, não vou falar que ele sentava, se ele ajoelhava, isso não é o caso. Mas ele se recolhia em silêncio e fazia as seguintes perguntas. Terei eu violado qualquer das leis do bom relacionamento na família, no trabalho, no ambiente de estudo? Por onde eu andar, terei violado qualquer uma dessas leis do bom relacionamento com os homens? Gente, bom relacionamento é moral. Vocês viram, né? Essas regras que nós estabelecemos para o bom relacionamento com os homens. Ele se perguntava, ele fazia essa avaliação se ele estava agindo moralmente. Moral não significa fazer algo para o bem. Ele se perguntava, eu estou no bem? Eu estou no caminho do bem? Ocasionei algum prejuízo a alguém com o meu comportamento? Ele tinha uma necessidade dessas respostas. Por quê? Porque assim ele preparava como seria o dia de amanhã. Porque são muitos hão de concordar. São muitos que vivem no passado e vivem no futuro. E não vivem o presente. Esquecem que eu construo aonde? No presente. Quantos estão pensando naquele problema, naquele trauma que ele teve há 30, 40 anos atrás e deixando com que tudo isso influencie o momento presente dele? Quantos estão pensando no futuro sem viver o agora, sem sentir o agora? Quantos? Gente, isso é uma conquista do Espírito. Eu não me vejo nessa condição. Vivo lá atrás. Eu me vejo, vivo lá na frente. É praticar, treinar, chamar a sua atenção para que você viva agora. Porque o que vai acontecer amanhã depende do hoje. Tem uma frase de Joana de Ângeles que eu uso ela com meus pacientes. Meus pacientes chegam muito preocupados, com muito medo, né? Eu trabalho reabilito pacientes com problemas na coluna. Então, às vezes, o paciente teve uma experiência de dor que ele deixou acamar durante muito tempo. Então, eles alimentam um medo, um pessimismo com o amanhã. E eu digo a eles o seguinte, só que eu não falo que é de Joana de Ângeles, tá? Joana de Ângeles diz assim que presta atenção, 99% das nossas preocupações não haverão de ocorrer. Olha isso, gente. Apenas 1% do que eu me preocupo faz parte do meu roteiro evolutivo. 90% é problema que eu crio para a minha vida. Por isso que nós somos convidados a viver o momento presente. Focar toda a nossa atenção no agora. 99%. Não sou eu que estou dizendo. Fiz todo o bem que me era possível? Ele não está perguntando se ele evitou todo o mal possível. Há uma diferença, Regina, entre evitei todo o mal possível e fiz todo o bem possível? Muita diferença, gente. Muita diferença. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de fazermos o bem e por um motivo ou outro eu acabo por eu desvio, né? Eu não me entrego àquela oportunidade. É um prejuízo que o meu espírito tem. Uma perda de oportunidade que a gente está tendo. Desprezei alguma oportunidade de ser útil de maneira voluntária? São essas perguntas que ele faz. Nós já falamos da consciência moral. A consciência moral é essa estruturação do mundo moral no meu íntimo. E o indivíduo moralizado, ele considera o sentido da vida dentro de um contexto maior. As brincadeiras do mundo não mais o atraem. E me permita, Regina, lembrar de uma frase aqui de Emmanuel, que ela é uma frase que norteou muito as minhas decisões. Diz assim,
Se os brinquedos da maioria não mais o satisfazem, é que a vida lhe convida a explorar horizontes mais vastos. Sou tentado como qualquer outro. Mas às vezes aquilo já não tem mais a mesma importância que antes. Não tem a mesma importância. Porque nós estamos sendo convidados, a ver sobre uma perspectiva maior as coisas. Quem sabe foram muitas e muitas reencarnações preso às coisas materiais e chegou um momento que tem que ser agora. A gente sente isso, porque isso faz parte da nossa programação. Nós sabemos que isso está pré-programado. Porque a gente ouve a nossa consciência, A gente tem esse insight íntimo que a gente precisa progredir. E a regra áurea é aqui que nós finalizamos. Essa moral, que é a moral cristã, que é uma moral, é uma verdade eternizada, imutável, é o que Jesus nos ensinou nos evangelhos. É a regra de ouro para o bem proceder. Faça pelos outros o que você gostaria que os outros o fizessem. Não confundam com não façam, hein? É muito diferente. Não faça pelo... Algumas pessoas, quando elas se referem a essa frase, elas acabam descrevendo ela dessa forma. Não faça pelo outro o que você não gostaria de ver. Não. Faça pelo outro. É muito diferente. Faça pelos outros o que você gostaria que com você o fizesse. Esse é o guia seguro que Jesus nos deixou. Esse é o guia que vai nos elevar moralmente. Aqui repousa todo o nosso progresso moral. Se assim o fizermos e aumentarmos o seu volume na nossa vida, tenhamos a certeza que seremos pessoas muito mais felizes. Muito obrigado.